Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Todos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Dona Odila, por favor, Dona Odila. Uma honra ter a senhora aqui. Pode ser isso também. A gente vai pôr o microfone para a senhora. A senhora fala. Que quando eu cheguei tinha pouca gente, eu estava bem sossegadinha, assim, eu estava tranquila. Eu falei, Paulo, o pastor não vem, né? Ele falou, acho que não. Eu falei, ai, é bom. Eu falei, senão depois ele vai me puxar a orelha, se eu falar alguma coisa errada. Mas aí eu vi o pastor chegando mais gente. Eu falei, ai, meu Deus. A Andréia, quando eu cheguei, ela, Dona Odila, hoje é o dia. Eu falei, é o dia de eu passar puro, né? Mas o que eu vou falar para vocês, aconteceu há muitos anos atrás, mais ou menos há 49 anos atrás, na minha vida, começou, vamos dizer, mais ou menos nessa época, e é uma coisa que sempre me acompanhou, sempre eu tive vontade de contar, né? Porque para mim foi assim, é uma experiência inédita. Eu acredito que muitas famílias aqui não tiveram oportunidade do que nós tivemos, né? E a não ser alguém que tinha morado numa cidade interior, que não tem igreja, aquela coisa toda. E eu sempre pensava, um dia eu preciso falar, porque isso ficou marcado na minha vida desde que eu era adolescente, morando numa cidade pequena do interior. Não sei se alguém já ouviu falar em Bastos. Bastos é perto de Tupã, Rancharia, aquela região. E eu cresci nesse lugar, cresci na igreja batista, né? E no início, a igreja, uma cidade pequena, de uma igreja muito grande, muito bonita, construída por um senhor que veio eles eram da Letônia para Bastos, que tinha já parentes, fugido da guerra, da Segunda Guerra. O pastor já citou uma vez esse homem que fundou Monte Verde. Ele fez essa igreja na minha cidade.
o Grimberg, Werner Grimberg. Eu nunca posso esquecer, porque ele foi assim, marcante na nossa vida lá. E, bom, a cidade próspera, porque era a tecelagem de bicho da seda, faziam as sedas, né? E depois mandavam para outras praças para serem feitos os desenhos. Mas teve uma época que a cidade ficou muito desfalcada de empregos, e muitas famílias tiveram que se mudar, e muitas da igreja também. Então, o que sobrou lá na igreja? Mulher, criança. Não tinha quase homem na igreja. Então, esse versículo que eu vou ler para vocês agora, eu vou dizer por que ele marcou a minha vida, né? Ele se encontra em Josué 24, eu vou ler apenas 2 versículos, do 14 e o 15. Agora, essa aqui é a renovação da aliança de Josué com o povo, que ele tinha acompanhado todo aquele trajeto, né? Então, é uma renovação que ele está fazendo aqui, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse versículo me acompanhou desde a minha adolescência, porque eu achava assim: servir ao Senhor é você sair de manhã, que eu via isso nos filmes americanos, né? Antigamente passava muito, agora nem isso passa mais. A família indo para a igreja, aqueles hinos maravilhosos. E eu, mais adolescente, né? Eu via aquelas mães chegando na igreja, eu morava na rua da igreja, então a gente ia até abrir a igreja. E aquelas mães com os filhinhos e os pais nunca junto. Inclusive, meu pai não era evangélico, ele se tornou depois, já muito tempo depois. E eu falava: eu vou casar com crente. Isso aí era meus planos. Uma das coisas que eu quero também falar sobre isso, nossos planos. Nós fazemos um plano, mas não sabemos qual é o plano de Deus na nossa vida, né? E eu falava: eu quero casar com um moço crente, de preferência que seja loiro. Eu gostava de loiro, sabe? Então, bom, meus planos já caíram logo para abaixo, né? Aí, bom, eu sempre pensando naquilo, vendo aquilo, eu achava lindo ver uma família, né, levantando de manhã, se arrumando, indo para a igreja. Bom, aí teve a época que nós também tivemos que sair da cidade. Eu vim para São Paulo, fui direto para a igreja Batista das Perdizes, reverendo Ernesto Nini, que ainda está vivo, está na igreja dele. Eu cheguei lá, nossa, eu fiquei toda feliz, porque eu falei: moço para todo lado, né? Uma mocidade grande. Eu falei: ai, meu Deus, aqui acho que vai dar certo, né? Eu vou arrumar um rapaz crente e eu vou... Doido. Eu falei: um rapaz crente, eu vou conseguir fazer aquilo que eu queria, chegar de manhã e levantar e ir para a igreja com a família, aí eu estou servindo ao Senhor. Essa era a minha ideia, né? Bom, não deu certo lá. Aí, não deu certo, eu entrei através de uma pessoa da igreja, eu estava procurando um trabalho, né? E ele, conversando, eu falei, ele falou: eu trabalho numa firma, numa importadora de peças de carro e tal, e estão precisando de moça lá, perguntou o que eu fazia. Eu falei: eu trabalho com contabilidade, vim do interior, sempre trabalhei nisso e tal. E ele me indicou, eu entrei nessa firma, fui, assim, admitida, e dessa firma, eu fui a última funcionária a sair quando fechou a firma. E, bom, entrei lá, toda acanhada, que vindo do interior, a gente é toda atrapalhada, né? Que eu tinha medo de tudo, medo de tomar condução, medo disso, daquilo, mas eu fui firme. E aí, passando uns dias, eu não me lembro direito se uma semana, 10 dias talvez, eu vejo chegar um novo funcionário na firma. Um rapazinho magrinho, moreninho, cabeludinho, cabelo crespo, chegou, e eu ficava numa sala, assim, com vidros em volta, e ele ficava numa mesa, mais para lá, e a gente se olhava assim, tal, passavam pelo outro: você está gostando, sabe, aquela conversa, né? Essa pessoa era o seu Aldo.
Aí aconteceu o seguinte, passou um ano, e ele sempre dando umas cantadas, mas nunca dava certo, porque ele queria que eu saísse, hoje ele vai me pegar, ele queria que eu saísse com ele, mas eu falava, olha, sábado ainda dá para me sair, mas domingo eu não saio, porque eu tenho escola dominical, depois eu tenho o coral e tem a mocidade e o culto. E naquela época o culto começava às 8 horas em todas as igrejas, não sei se o pastor lembra disso? Assim, não na época do Senhor, mas talvez dos pais. Aqui era regra, né? Todas as igrejas começavam às 8 horas. Aí eu falava, agora se você quiser encontrar comigo, você me espera 9 horas na porta da igreja. Bom, uma vez ele entrou comigo na igreja, que depois começamos a namorar e tal. Ele foi na igreja com um amigo, e ele gostou muito do coral, achou maravilhoso, mas não era o Ernesto Tonini que estava falando, era um outro pastor, e eles não gostaram, chegaram no dia seguinte na firma, que trabalhavam os dois comigo, que começaram assim, rir, fazer piadinha do que o pastor falou, tal. Bom, passou. Ele nunca me impediu de ir, nunca me atrapalhou, e eu nunca deixei, fui muito firme, sabe, de falar, não, eu não posso e não posso mesmo. E ele ficava meio escondidinho na esquina, porque se ele chegasse na porta da igreja, queriam pôr ele para dentro e ele não queria. Bom, passou, veio a época do casamento, vocês me desculpem de eu contar, porque até chegar onde eu quero falar sobre o versículo, eu tenho que contar essas coisas. Aí chegou a época do casamento, aí ficou a família dele católica toda, a minha, toda evangélica. Como que nós vamos fazer? Vai casar onde, né? Aí ele mesmo foi de muita consciência, e ele falou, não, nós vamos casar na tua igreja, porque eu não frequento e você frequenta. Eu falei, e agora? Porque naquela época, agora eu não sei, o pastor talvez saiba até disso, era muito, os pastores, eles criavam muito empecilho para quem casasse, assim, com casamento misto, né? Mas nós procuramos o pastor Enés, ele foi muito amigo, muito bondoso, nos aconselhou e fez o nosso casamento. Bom, daí eu morava no Sumaré, o Aldo na Aclimação, fui para a Aclimação, e tinha duas coisas que ele me pediu. Ele, caso na igreja, mas tem duas coisas que eu vou te pedir. Bom, vamos lá. Primeira, batizar os filhos na igreja católica. Segunda, ele gostava muito de baile. Quando tiver baile, nós vamos no baile, não vamos na igreja. Falei, pronto, bom, Deus proverá. Aí fomos a morar na Aclimação, e eu comecei, e aí na igreja aqui da Vila Mariana, do pastor Rubens Lopes, a gente ia esporadicamente, não era sempre que ele me levava, domingo à noite, porque ele trabalhava de manhã, né, ele já tinha saído da firma, estava no outro emprego, mas eu sentia a falta da escola dominical, sempre como eu fui criada. Aí abriu uma congregação presbiteriana da Vila Mariana, no Jardim da Glória. A dona Elsa é a irmã da tua tia, ela participou dessa época. E aí, quando abriu, e nessa época eu já tinha 2 filhos. E eu falei, ai, que bom, eu vou para a igreja. Eu ia com os meninos, né? Mas o Aldo não podia ir porque ele trabalhava. Então eu falei, não está na hora ainda de eu falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele começou a frequentar também, e graças a Deus ele se converteu ali na igreja, né? Só que tinha um empecilho, ele não queria batizar porque ele achava que já era batizado na igreja católica e ia ser assim até o final, né? E aí um seminarista lá, alguém convenceu ele que poderia batizar de novo, que não teria importância nenhuma. Nessas alturas nós já tínhamos o 3º filho. E no dia que o meu filho fez 6 meses, esse meu filho que é pastor, o Aldo se batizou junto. Então foi uma bênção. Então, aos poucos, estava se concretizando aquilo que eu tinha vontade, né? Bom, aí surgiu outro problema, vamos dizer, a casa própria. Como que nosso lema, nossa preocupação sempre, casa própria. E nós não tínhamos condições de comprar, nem no Sumaré, onde morava minha família, nem na Aclimação, onde morava a família dele. Aí, por tudo, como a gente sempre depositou nas mãos de Jesus, a nossa vida, os nossos planos, por menor que sejam, a gente deposita, e o Aldo sempre fala, às vezes eu vou fazer um exame, eu estou preocupado, e ele fala, não fique, Deus está no comando, não se preocupe. Então, a gente sempre teve, por base na nossa vida, sempre entregarmos tudo na mão de Deus. Aí indicaram para nós, em Rude Ramos, uma casa que estava sendo vendida, nem estava acabada, mas não fomos nós. Nós tínhamos uma caminhonete,
O Aldo tinha o caminhão que ele trabalhava na feira. E tínhamos uma caminhonete, então falamos, vamos dar entrada, né, nessa casa, e foi o que aconteceu, nós fomos lá, largamos a igreja que a gente amava, nossas famílias, eu com 4 crianças pequenas, lá vamos nós para a Rua de Ramos, e o Aldo trabalhando em São Paulo, né, que ele vinha todo dia. Bom, aí aquela tristeza tremenda nossa, porque onde nós íamos na igreja? Descobri uma igreja batista lá perto, aí eu com 4 crianças, 2 no carrinho, 2 a pé, aí para a igreja, vinham me ajudar a trazer na volta, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria meu marido ali junto, para mim falar, eu e minha casa serviremos sempre, e eu com aquela ideia. Bom, aí o pastor Atael, conversando com o pastor Ludgero de São Caetano, ele falou, explicou o nosso problema, falou, nossa, eles estão assim, tristes, não podiam, né, igreja nenhuma, eram longe. Aí o pastor Ludgero foi nos visitar, e ele falou, olha, aqui nessa rua mesmo, a uns 6 quarteirões daqui, tem uma família que veio do Espírito Santo, eles se reúnem ali com outra família no fundo da casa dele. Aí pegou o Aldo e levou lá nesse local, né? O Aldo falou, então nós vamos para lá também. Chegou lá, a casa era assim, a lateral bem estreitinha, lá no fundo, olha, comparando com a nossa cozinha, talvez um pouquinho maior, era o espaçozinho, né? Aí o Aldo falou, pastor, nós somos em 6 em casa. Onde que vai enfiar todo mundo aqui? Pequeno demais, não tinha jeito. Aí, eles resolveram, sem eu saber, sem nada, sem me consultar, escuta, e se nós fôssemos lá para a minha casa? A minha casa tem uma lateral grande, eu tenho, o fundo da casa era todo, ele fez uma cobertura toda lá na largura, e nesse local nós podemos começar uma congregação, o que vocês acham? Ah, mas na hora aceitaram, né? Aí chega ele em casa todo feliz, ai, olha, tem uma novidade, porque vai ser igreja aqui na nossa casa. E eu falei, nossa, igreja aqui? Eu falei, meu Deus, ele veio um susto tremendo. Eu falei, como? Você não falou nada? Não, mas nós já resolvemos, o pastor Ludgero já vai tomar as providências, não sei o quê. Eu sei que naquela semana, lá vem o Aldo com uma placa desse tamanho, já foi bem perto da janela do meu quarto. Congregação Presbiteriana de Rua de Ramos. O que eles aprontaram na igreja do pastor Ludgero também não sei, eu sei o que fizeram. Bom, aí eu falei, tudo bem. Aí trouxeram os banquinhos que tinha lá, que eram pouquinhos, pusemos no canto lá embaixo da cobertura e tal. E lá, aí toda hora tocava uma campainha. Ai, vai ser igreja aqui. Eu falei, e os vizinhos, que vão pensar? Eu mudei agora aqui. Agora, de repente, é igreja, né? Eu fiquei toda preocupada, mas foi tão abençoado aquele trabalho, que de repente foi aparecendo crente de tanto lado lá, porque eles falam, nossa, nós estamos precisando de um local para reunir também, mas São Bernardo é longe. Aos pouquinhos foi chegando uma família do Maranhão, que o senhor era presbítero e a mulher era organista. Ah, aquilo foi uma beleza, né? O Aldo correu na Manon, comprou um órgão de fole, então 9h30 da manhã, lá estava a dona Ruth naquele orguinho dela lá, acordando a vizinhança inteira, né? Com os meninos, né? E já veio um superintendente da igreja de Vila Gerte, que também nos ajudou, e assim nós começamos aquele trabalho. Foi uma bênção, porque cresceu tão rápido, que nós ficamos até assustados. Então, tínhamos, assim, só a escola dominical, porque não tínhamos condições, né, de fazermos à noite. Eu sei que, então, agora chegou o ponto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa não foi só o quintal, foi a cozinha era uma classe, a sala era outra classe. Eles usavam, eu não sei se é berçário também, porque eu não lembro, mas, naturalmente, algum bebezinho deve ter ficado lá nos meus berços lá também. E nós começamos esse trabalho. Foi uma bênção muito grande, aumentou muito rápido, que a gente não tinha condições mais. Começamos a fazer culto à noite, vinha outras igrejas nos ajudando. Nunca tivemos o menor problema com nenhum vizinho. Muitos vinham assistir o culto à noite, quando tinha aqueles conjuntos que vinham cantar, eles ouviam, vinham, né? E ali foi crescendo aquele trabalho, a ponto de não dar mais, né? Está cheio demais aqui. Aí compramos um terreno, como a gente comprou, não sei explicar. Compramos um terreno na mesma rua, mas e o dinheiro para construir? Não tínhamos. Aí essa família, que veio do Espírito Santo, decidiu voltar para o Espírito Santo. E aí ele ofereceu a casa num preço razoável. A igreja, nós compramos, e isso tudo como congregação ainda, né? Compramos, e ali foi aonde surgiu. Logo em seguida foi já passado para a igreja, já tivemos
tudo organizadinho, direitinho. Então, foram assim anos, eu não me lembro certo, se foi 3 ou 4 anos, que faz muito tempo, que nós ficamos com essa congregação dentro da minha casa, literalmente dentro. Eu tinha que acordar muito cedo, arrumar tudo bonitinho, para quando eles chegassem, que eles iam usar meu banheiro, iam usar minha casa, né? E estar tudo em ordem. No sábado, eu com o Aldo tínhamos que colocar os bancos, limpar, a turma ia embora, deixava tudo fora, assim. Aí quando o Aldo chegava da feira, aí nós íamos colocar as coisas em ordem. E ainda tinha uma outra coisa, o Aldo saía 4 horas da manhã, trazia os empregados aqui no museu de Ipiranga, pegava um ônibus, voltava para a Rua de Ramos, assistia a escola dominical. Quando estava terminando, ele já estava pronto para voltar para buscar a turma. Isso foi todos esses anos. Então, eu pensei, puxa vida, eu queria ir na igreja com a minha família, bonitinho e tal, não. Mas eu jamais pensei que os planos de Deus na minha vida não eram aqueles. Eram eu oferecer o meu corpo, a minha casa, o meu lar, meus filhos, meu marido, para o trabalho do Senhor. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que de dentro da minha casa, começou uma igreja presbiteriana do Brasil. E eu sei que a gente não deve ter orgulho das coisas que a gente faz e que Deus concede para nós. Mas eu posso dizer para vocês, eu tive orgulho, muito orgulho. E quando eles mudaram desse local, construíram perto da praça uma igreja hoje, né? E nós, toda vez que a gente faz tempinho que nós não vamos, mas a emoção nossa é muito grande quando a gente chega naquele local e quando o pastor fala, o seu Aldo de Luz, fundadores, um dos fundadores da igreja presbiteriana de Rua de Ramos. Então, é isso que eu queria contar para vocês. Então, que o meu plano de casar com loiro e de sair de manhã, e demorou, viu, para mim poder ir para a igreja de manhã com o Aldo, com as crianças, porque depois ele deixou de ser feirante, foi trabalhar em outra firma, e teve casos corriqueiros que a gente passou ali. Eu vou até contar um negocinho para vocês, não é mas o que aconteceu, que muitas coisas aconteciam, as senhoras vinham daqueles bairros mais afastados, gente muito humilde, sentava bem na frente, assim, ó, pertinho do pregador ali, do superintendente, aí ia dar mamar para as crianças, bem na frente do homem, o homem ficava, ele não sabia se olhava para cá, se olhava para lá, tudo aquilo, aquelas coisinhas assim, sabe, que aos poucos a gente foi, né? E teve uma ocasião, como mandavam muita gente, assim, para nos ajudar, mandaram 2 moças de São Caetano para dar aula para as crianças. Bom, eu levantava cedo, adiantava o meu almoço, né? Porque quando acabava a escola dominical, os meninos já estavam com fome, né? E teve um dia que eu fui comprar frango, aí a moça lá falou assim para mim, dona Adília, leva pato, ó, esse pato é gostoso. Eu falei, nunca fiz pato na vida. Aí me ensinaram a fazer o tal de pato. Peguei e fiz o pato cedinho, né, para dar tempo, porque era duro para cozinhar, não sei o quê. Bom, fiz o pato e tal. Aí as moças, terminou a escola dominical, as moças não iam embora, aí eu queria terminar o meu almoço, mas não podia. Aí não teve jeito, eu tinha que dar comida para as crianças, aí eu peguei muito educadamente, vocês querem almoçar conosco? Ah, nós queremos, aceitaram. Aí eu pus o pato lá na mesa e as moças gostaram do pato. E eu falava, meu Deus, elas vão comer o pato inteiro, o que eu faço? Agora que o Aldo ia chegar com uma prima que trabalhava junto, e eu falei, não vai ter mistura para eles. E eu já pensando, o que eu ia fazer de emergência lá com o tal de pato, né? E eu sei que as moças gostaram do pato e comeram o pato. Mas, olha, foi muitas coisas, muita preocupação para nós, porque era muito trabalhoso você ter uma igreja domingo na tua casa. Eu não recebia visita, eu não saía para passear mais. Foi assim, dedicado inteiramente para esse trabalho, né? E eu posso dizer para vocês hoje que, mais uma vez, né, que eu fiz parte de um começo de uma igreja presbiteriana do Brasil. É isso aí, pastor. O senhor não vai dar bronca, não, pastor?